Gente, eu estava orando nessa última semana e eu confesso para você que Deus começou muito a ministrar o meu coração sobre eternidade. E como que a gente muitas vezes perde o nosso foco naquilo que realmente é eterno. Estou lendo um livro que eu queria te indicar já, maravilhoso, do pastor norte-americano Charles Swindoll, que o título é E se Deus tivesse outros planos? Ele vai trabalhar a vida de vários personagens bíblicos que tinham seus próprios planos, mas em algum momento da caminhada a vida teve uma reviravolta e Deus ainda assim com a sua graça usou cada uma daquelas pessoas de uma maneira tremenda. Mas ele começa contando também uma história pessoal. Ele fala que no início do ministério ele tinha ganhado de um outro pastor, de um amigo, uma plaquinha de madeira que tinha simplesmente escrito: qual é a sua motivação? E aquilo falou muito fortemente ao meu coração quando eu penso em eternidade, ou o que eu tenho construído através da minha vida, se são coisas que são simplesmente desta terra, por mais que nós precisamos construir algumas coisas, ou se o nosso foco, a nossa vontade, a nossa vida está ainda mais focada em construir coisas que são eternas, sobrenaturais e vão durar para sempre, ou os tesouros. Será que nós estamos gastando tempo demais envolvidos nessa terra, desenvolvendo, criando, tendo manutenção talvez simplesmente de tesouros que são coisas dessa terra ou os tesouros que são espirituais e que estão na glória do Senhor Jesus? Na verdade, quando a gente pensa com relação ao cristianismo, aqueles que conhecem a Jesus e têm seguido a sua vida através dessa forma, nós entendemos que na verdade a nossa eternidade ou a nossa pátria não é este lugar, não é essa cidade ou mesmo essa igreja. A nossa pátria é celestial e o tempo que nós temos aqui, na verdade, é a nossa missão para quando podemos chegar um dia e se encontrar com o nosso Senhor. Mas muitas vezes eu vejo que a gente vai perdendo o nosso foco e muitas vezes o nosso problema é a nossa motivação. Por que você faz o que você faz? Ah, pastor, eu preciso de dinheiro, tem que trabalhar. Tudo bem, você precisa disso, mas é só por isso? Por que você posta o que você posta? Por que você vai onde você vai? Por que você se relaciona com as pessoas que você se relaciona? Por que você faz as coisas que você faz? Qual é a sua motivação? E muitas vezes eu vejo que nós precisamos nos perguntar uma, duas, milhares de vezes e de tempos em tempos, perguntar mais uma vez: qual que é a minha motivação? Qual que é a minha motivação como Lucas estar vindo aqui hoje para pregar para você? Porque se a minha motivação é vir aqui para ganhar mais curtidas, likes ou tapinha nas costas ou elogios, na verdade eu não devia nem ter subido nesse lugar. Porque eu não vim aqui para fazer isso. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, na verdade, sucesso na palavra de Deus não tem a ver com fama, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com propriedades. Sucesso, na verdade, o maior sucesso na Bíblia é o próprio Jesus, que é o nosso modelo, que na verdade ele se esvazia da sua glória. Isso é sucesso na palavra de Deus. Ou seja, independente do que você faz, ou das pessoas que você convive, dos recursos que você tem, o maior sucesso, biblicamente, é quando você se esvazia de você mesmo para que o Senhor possa fazer uma obra através da tua vida. Por exemplo, muitas pessoas na nossa sociedade vão imaginar que sucesso é quando você é muito bem sucedido, quando você é muito famoso. Tem muitas pessoas que te seguem em algum tipo de rede social, ou talvez porque você montou uma empresa do zero e agora você tem muitos recursos, e talvez até para calar a sua consciência, talvez essa seja a motivação e não espiritual. Mesmo com recursos, você usa isso até para abençoar pessoas e ajudar a obra missionária. Agora, será que a tua motivação está correta? Por exemplo, de que adianta um homem ou uma mulher que gasta a vida inteira construindo uma empresa e perde os seus filhos? Se eu falo de tesouros espirituais, estou falando de almas, estou falando de pessoas que são colocadas no nosso caminho, na nossa direção. De que adianta construir um grande império que vai ficar e vai ser uma desgraça na vida dos herdeiros, que aquela bênção se torna em maldição? Ah, o pastor é contra a riqueza. Não, meu irmão, não tem nada a ver. Se a tua motivação está no lugar certo, isso não é um problema. Agora, se você gasta a tua vida
para alcançar expectativas que você mesmo colocou, a sociedade ou a sua família ou alguém próximo a você colocou sobre você, mas Deus não colocou, e com isso tem feito você se perder em meio ao mundo físico, em meio às propriedades, em meio aos recursos, aí está errado. Eu estava ouvindo um pouco da história do pastor John Piper, um pastor norte-americano. Gente, primeiro, o que tiver dele de livro a gente pode ler, é um homem usado por Deus tremendamente, livros fantásticos. E ele conta numa história dele que quando ele era pequeno na sua casa, seus pais tinham uma frase que eles tinham colocado na geladeira de casa, e eles viam aquela frase diversas vezes. E ele vai contar que aquilo ficava muitas vezes na infância, mas aquilo reverbera, na verdade, na vida dele até hoje, no ministério, naquilo que Deus tem feito através da vida desse homem. E ele vai dizer que a frase que os pais tinham colocado naquela geladeira é que tudo aquilo que, tudo que não, branco, gente, perdão. Nossa, está empolgado o homem já. Todo mundo erra, né, gente? Tá certo, não tem problema, tá? Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E sabe, muitas vezes eu vejo a gente gastando tanto tempo e tanto esforço e tanta da nossa vida construindo coisas que são dessa terra. E não é que você não possa fazer isso, a gente tem que equilibrar isso também, mas eu vejo que a gente muitas vezes se perde em meio à nossa caminhada espiritual e deixa de construir ou perde o nosso foco nas coisas que são eternas. Abre a tua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 15. Eu quero olhar para a palavra de Deus junto com você nesse texto. Eu vejo que na palavra de Deus muitos personagens acabaram se perdendo em algum momento da sua caminhada e acabaram perdendo o seu foco também nessa eternidade, na nossa pátria celestial. E a lista não é pequena, como por exemplo, Caim, Moisés, Abraão, Saul, Sansão, Davi, os discípulos muitas vezes buscando saber quem deles seria o maior entre eles, por exemplo. Mas eu quero olhar para a vida de um personagem muito específico, junto com você na palavra de Deus hoje, nesse texto, que infelizmente acabou perdendo o foco da eternidade na sua vida e tomou decisões que não deviam ter sido tomadas naquela época. E eu quero olhar para a vida de João Marcos, mais conhecido como Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Atos capítulo 15, a partir do verso 36, diz assim a palavra: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo especial que podemos ter na tua presença. Eu quero pedir, Deus, hoje, abre os nossos corações para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nesse lugar, Pai. Queremos entender, nos aprofundarmos na Tua palavra e entender a Tua direção. Fala conosco, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. A história de Marcos nos mostra alguém que, em determinado momento da sua caminhada, acabou perdendo o foco da eternidade. E hoje eu quero olhar para esse texto junto com você e através da palavra para entender o que pode tirar o nosso foco dessa grande eternidade, dessa pátria celestial, dos tesouros que nós realmente precisamos construir nesse lugar, porque os tesouros dessa terra a ferrugem corrói e a traça consome, como a palavra já vai revelar. A primeira área que a gente pode entender nesse texto, que pode vir a tirar o nosso foco, é que muitas vezes nós nos apegamos àquilo que é finito, nós nos apegamos àquilo que é visível. O versículo, queria pedir para você voltar um pouquinho na tua Bíblia aí, volta em Atos capítulo 13, versículo 13. Diz assim a palavra: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou
para Jerusalém. A igreja de Antioquia havia jejuado e se preparado para enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, que agora ia em direção aos gentios. E nessa direção que eles estavam tendo, eles iam diretamente para a ilha de Chipre e passaram um tempo pregando entre as sinagogas, entre as cidades daquela ilha. Mas antes deles irem para essa missão, Barnabé pediu para que eles pudessem levar junto o seu primo, Marcos, ou João Marcos aqui do texto, para que ele pudesse ir junto com eles. Mas o termo utilizado aqui para descrever aquele jovem ainda, muito novo, que foi acompanhando aqueles outros dois homens de Deus, era um servo. Mas na verdade o termo utilizado aqui no original, ele representa algo muito mais profundo, porque todos nós somos servos do Senhor, mas ele estava indo exatamente na função de servir aqueles dois, de cuidar, de carregar as coisas, para tentar aprender. Se você pensar, nosso é o estagiário, gente. Na igreja é o seminarista. Só que o termo servo, naquele momento, utilizado ali no texto, ele também representa o mesmo termo utilizado na época para os remadores do nível inferior de grandes embarcações que não viam nada e simplesmente remavam e remavam ouvindo o batido de tambores. Ou seja, o que o Senhor está dizendo através da vida de Marcos é que ele era um grande servo. E ele entendia o papel que ele tinha que concluir através da sua vida junto com aqueles homens. Agora, o problema é que em meio a essa caminhada, eles tiveram grandes dificuldades, na verdade, nessa primeira viagem missionária. E a estratégia sempre era chegar numa sinagoga, tentar fazer um pouco de amizade, uma abertura e começar a pregar o evangelho. E eles pregaram em 1, 2, 3, 4 cidades e nada acontecia. Até que chegaram a uma nova cidade e sentiram uma grande oposição espiritual através de um mago daquela época que estava percebendo que o procônsul, Sérgio, que estava no texto, estava querendo conhecer mais sobre as boas novas do Evangelho, e ele tenta de tudo para impedir que eles pudessem falar com ele, até que Paulo, que não tinha muita paciência, simplesmente olha para aquele mago e fala: você vai ficar cego por alguns dias, tchau. E o cara não consegue enxergar por dias a fim. E aí, vendo aquilo, esse procônsul se converte e começa uma transformação. Depois disso, eles saem da região de Chipre e vão agora para Pafos, na região que hoje, na verdade, nós entendemos como o sul da Turquia, mas uma região muito montanhosa, muito difícil acesso, e eles tinham que preparar várias provisões para essa nova jornada. Quem que ia carregar, meu irmão? O servo. Os outros também, mas ele ia carregar mais, provavelmente, era normal. E aí, na calada da noite, simplesmente o texto vai dizer: Marcos os abandonou e foi embora. Não fala por quê, não fala para onde ele foi, não fala quais foram os problemas, mas o texto vai simplesmente dizer, quando Lucas escreve, que ele foi embora. A Bíblia não é clara e não dá para nós os motivos reais do porquê ele foi embora. Vários teólogos e os pais da igreja tentaram argumentar ou tentar entender os motivos do porquê aquele jovem acabou perdendo o foco da eternidade e foi embora. Por exemplo, Cristóvão, um dos pais da igreja, vai dizer que provavelmente, na leitura dele, lembra-te, daqui para frente, essa parte com relação a possibilidades são apenas suposições. A Bíblia não traz nada com relação a isso. E esse pai da igreja vai dizer: ele teve saudade da mãe. Se fosse hoje, piá de prédio, né? Outros, teólogos vão dizer: olha, talvez ele se espantou porque essa primeira viagem missionária foi muito difícil. E para olhar agora o contexto. Eles foram, pregaram, viajaram, mas normalmente no livro de Atos, os relatos de conversões, tanto de indivíduos quanto de grupos de pessoas, são relatados. E nessa viagem, nesse primeiro momento em Chipre, teve só uma conversão. E de repente ele começou a ponderar, a mensurar, e falou: esse negócio aqui é muito difícil, esse negócio é para mim. E talvez ficou com vergonha de falar com seu próprio primo e acabou simplesmente desertando. Quem sabe, quando você olha para o texto bíblico, vai ver que normalmente até esse momento, em meio a essa viagem, a Bíblia vai dizer sempre
em ordem, Barnabé e Paulo. Isso indica que Barnabé era aquele que tomava a liderança e a frente. A partir desse momento que tem essa conversão do procônsul, e eles vão agora para uma outra direção, que Paulo está trazendo a ideia, a Bíblia começa a escrever sempre Paulo e Barnabé. Ou seja, Paulo é aquele que agora começa a tomar a liderança. De repente, o problema de Marcos era que ele lidava muito bem com a liderança de Barnabé, mas ele não lidava tão bem assim com a liderança de Paulo. Isso pode acontecer, gente. Se você está trabalhando em alguma empresa, em alguma igreja, em qualquer lugar que você tem chefe em cima de você e troca alguma coisa, pode acontecer com todo mundo. Não sei, pode ser que seja isso. São só suposições. E sabe, entre tantas possibilidades, o fato é, ele foi embora. Ele perdeu o foco daquilo que havia sido chamado para fazer. Mas e você? Onde é que você já perdeu o foco daquilo que é eterno? Eu acho interessante porque a palavra de Deus vai falar que não são só personagens do Antigo, mas muitos do Novo Testamento, e Paulo vai relatar várias dificuldades com alguns dos seus cooperadores, como por exemplo com Himeneu e Alexandre, descritos também na palavra de Deus, e vai dizer que eles tiveram a fé naufragada, mas eram cooperadores. Ou então, com outro caso chamado Demas, que a Bíblia não vai dizer que ele teve um grande pecado, que ele abandonou a fé, que teve um escândalo. A Bíblia simplesmente vai falar sobre ele, no livro de 2 Timóteo, que ele simplesmente se deixou levar pelas paixões deste século. E eu estava lendo o texto e falei, meu Deus, se esse tal de Demas se deixou levar pelas paixões do século I, imagina nós, no século XXI, meu irmão. Olha o avanço da sociedade. E sabe, muitos de nós têm se deixado levar da mesma forma. Pelas paixões, ou como o texto vai dizer no original, os aiós, que vão representar aquilo que preenche mais o nosso coração do que o próprio Cristo. E muitas vezes nós nos envolvemos demais com as coisas dessa terra, porque não estamos nos envolvendo com as coisas do alto. Pastor, então tem que abandonar tudo, deixar tudo? Não, meu irmão, não é sobre isso. Você vai equilibrar o cuidado da tua família, o teu trabalho, as tuas responsabilidades, porque isso também é bíblico, mas investir em coisas que são eternas. Irmão, uma empresa não é eterna. Almas são eternas. E de repente no teu trabalho, onde você está envolvido, ou com a tua família, a questão é, será que eu estou investindo de verdade nesta eternidade, para que essas pessoas que estão comigo, essas pessoas que eu amo, também possam estar conosco um dia quando nos encontrarmos com o Senhor? Será que em algum momento da tua caminhada você também não se perdeu? Quem sabe colocou os sonhos, os desejos, os medos, os receios acima daquilo que é eterno? Essa semana eu fui pregar numa outra igreja, numa outra cidade, e eu estava aqui na saída da igreja para pegar um carro ali, um Uber, para ir para o aeroporto, e daqui a pouco passou o pastor Valdir aqui da Integração, um homem de Deus, e aí o cara tinha cancelado, estava com o horário meio apertado, ele estava chegando para trabalhar ali, né? Ele falou assim, está indo para onde, pastor? Eu falei, cara, para o aeroporto. Ele, pode entrar. Eu falei, sério mesmo? Ah, mas foi tão gostoso, foi uma conversa maravilhosa, que me abençoou, me edificou demais, na verdade, ali. E primeiro porque me constrangeu pelo serviço dele de parar tudo para me levar no aeroporto, que ele não precisava fazer isso, gente. Tem que aprender de vez em quando com mais gente, né? E aí, estava me contando uma história, ele é natural de Toledo, a família do interior do Paraná, diz que há muito tempo atrás, quando ele era muito novo, o pessoal de algumas igrejas organizou um culto evangelístico numa praça de uma das cidades, cidade pequena, interior, e chamaram um pastor de fora, o pastor Sandro, ia vir pregar. E aí prepararam, arrumaram tudo, o palco, o som, a luz, aquela coisa toda, divulgaram na cidade, aquela grande expectativa, e na hora ali, 10 minutos antes do culto começar, segundo o vocabulário curitibano, caiu aquele toró.
Tipo que eu agora há pouco aí fora aí também, né? Gente, mas não parava de chover, torrencialmente. O povo que estava para chegar, ou quase esperando o culto começar, não sobrou ninguém, foi todo mundo embora. Não tinha como. E aquele pastor foi orar, falou assim: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, com essa chuva agora, como é que eu vou pregar? A previsão está dizendo que a chuva não vai demorar para passar, não sei quanto tempo vai levar. E aquele homem foi orar, e Deus falou assim: eu trouxe você aqui para pregar. Eu falei assim: eu vou pegar para quem, Deus? Então, você me trouxe para pregar, podia segurar a chuva, né, Senhor? Aquele homem orou e entendeu que ele tinha que pregar. Não tinha ninguém. Ele subiu no palco e começou a pregar. Sem microfone, né? Porque a chuva não tinha nem como ligar nada. No mais alto que ele podia, ele começou a declarar a palavra de Deus e pregar aquilo que ele havia se preparado para fazer. Terminou a mensagem, fez até apelo e foi embora frustrado para casa. Os anos se passaram e aquilo ficou meio marcado no coração dele. Depois de alguns anos, ele foi pegar um voo para uma outra cidade e a comissária de bordo acabou chamando ele pelo nome, pelo microfone, para resolver alguma questão daquele voo. E quando chamaram ele pelo nome, um casal que estava no voo lembrou do nome daquele pastor e foi conversar com ele. Falou: você é o pastor Sandro, que alguns anos atrás foi pregar numa cidadezinha interior dele? Nem me lembre disso, meu irmão. Que vergonha que eu passei lá, que eu não consegui pregar para ninguém, aquela chuva muito forte. Pastor, eu queria dizer para você que por causa daquela pregação, a gente não é de igreja nem nada, a gente estava lá para tentar ouvir a pregação, mas quando veio a chuva a gente foi embora. Fomos para a nossa casa, sentamos no sofá, era muito próximo ali à praça, e a gente começou a ouvir gritos de alguém meio maluco, tentando falar coisas difíceis de entender. A gente foi bem pertinho da janela, e a gente conseguiu ouvir a pregação que você estava fazendo, e quando você fez o apelo, nós aceitamos a Jesus. Hoje nós nos convertemos, a nossa família já segue o Senhor Jesus, e aquele homem diz: glória a Deus, porque eu obedeci aquilo que o Senhor havia me pedido para fazer. Sucesso na palavra de Deus não tem a ver com glórias, não tem a ver com seguidores ou recursos. Sucesso na palavra de Deus tem a ver com obediência. E o problema é que muitas vezes somos levados pelas coisas dessa terra e começamos a mensurar a nossa vida, o ministério, com relação aos elogios e tantas outras coisas que não tem a ver com aquilo que Deus te pediu para fazer. Eu comecei a pregar bem novo. Quando eu tinha 15 anos, foi a primeira mensagem que eu fiz numa outra igreja. Meu pai já era pastor, e quando ele assumiu uma outra igreja, essa igreja tinha algumas congregações em São José dos Pinhais. Então meu pai ficava ali na sede, de vez em quando eu e mais uns outros jovens da igreja, eles escalavam lá para a gente ir, como é que diz, né? Ganhar cancha, para ir pregar em algumas congregações, mas gente, de lugares que eu nunca tinha, nem sabia que existia, nunca tinha ido na minha vida. Lugares muito afastados ali, lá para o interior da Borda do Campo, Barbosa Ferraz, Fênix, Conjunto Planetário, São José dos Pinhais, meu irmão. Você tem que entrar lá, o negócio é diferente. E aí eu lembro que eu fui numa casinha de madeira, que era a congregação que a gente estava plantando naquela época lá, todo empolgado, com aquele sermão que eu tinha preparado, na melhor possibilidade que eu tinha naquela época, que não era muita, mas era o melhor que eu podia fazer, mas numa grande expectativa daquilo que Deus ia fazer naquele culto. Comecei a pregar. Cheguei lá, tinha 30 cadeiras, devia ter no máximo 20 pessoas. E, gente, comecei a pregar. E assim, eu mensurava muito naquela época pela reação das pessoas. Porque eu era muito maturo, era muito novo. E aí eu fui começar a tentar contar umas piadas, fazendo as graças, stand-up, né? Nada contra, porque tem pessoas que Deus usa muito assim. Eu faço isso também de vez em quando, não tem nenhum problema. Mas a intenção ou a motivação que eu estava fazendo naquele dia, no meu caso particular, estava errado. E eu fui tentando dar uma volta para cá e para lá. Gente, o povo não dava um sorrisinho, gente. Tem uma hora que a gente ia morrer todo mundo, não é possível. Gente, nem por empatia, nem por dó do pastor, pelo menos, gente. Gosta fazendo agora com a cabecinha assim, né? Pelo menos, meu irmão. E tentei de tudo. Fui chegando no final da mensagem, já fui ficando meio mal assim. Falei: nossa, mas será que eu faço apelo? Cara, já é pouca gente, não vai vir ninguém para frente. O pessoal se conhece aqui, vai constrangido e não vai dar certo. O inimigo está solto hoje aí, meu irmão. Vigia, meu irmão. Vizinho, brincadeira. Estou perseguindo, perdão, vizinho. Só amizade só. E, gente,
estava lá pregando, e aí eu normalmente fazia apelo, foi como eu aprendi com meu pai. E naquele dia eu falei assim, quer saber? Ô povo duro de coração, pecador miserável mesmo, não vou nem fazer apelo também. E não fiz, mas que eu estava com medo, com receio. E aí, fui embora para casa. Cheguei em casa, meu pai, e aí filho, como é que foi lá? Foi bênção, pai? O povo é difícil lá, né? Né, na igreja menor ali, às vezes não tem tanta reação, né? Bem os batistão assim, né? Aquele negócio lá. E aí, ele falou assim, olha, mas como é que foi? Conta um pouquinho mais. Falei, pai, eu fui e tal, preguei, tentei fazer assim, assado, e não fiz apelo. Falei, mas por quê? Falei, pai, eu achei que era todo mundo salvo lá, né? Ambiente sobrenatural, diferente, Shekinah, começa os termos bíblicos, né? Começa assim. E aí o pai falou assim, filho, vem cá. Primeiro lugar, nós somos pastores, não somos palestrantes motivacionais, nem qualquer outra coisa. Você vai pregar uma palavra viva e poderosa. Não se preocupa com as outras coisas. Se Deus te dá a estratégia, se Deus te criou assim, você tem uma certa facilidade de usar outros recursos, você tem um lado às vezes mais engraçado e tal, use isso, foi Deus que te criou assim. Se não é o caso, use o que você tem, meu irmão. Agora não tenta ser o outro, que é pior. E ele falou assim, filho, e outra coisa, você nunca vai saber se todo mundo lá já conhece Jesus ou não, se é salvo ou não é salvo. Então, deixa eu ensinar uma coisa para você no começo do ministério. Sempre faça apelo. Não deixe de passar para depois. Você não sabe como vai ser. E às vezes nós vamos nos perdendo em meio às mensurações e comparações das coisas dessa terra, e a gente acaba deixando de fazer, inclusive, aquilo que a gente havia sido chamado para fazer. E no teu caso, meu irmão, o que é visível que talvez tenha te tirado o teu foco? O que é visível que talvez tenha te impedido ou não deixado você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? E sabe, meu irmão, depois de um tempo com o pastor, você já conhece as desculpas. Tem gente que fala assim, pastor, mas é que eu estou muito ocupado, agora estou vendo as coisas do casamento, agora estou vendo as coisas da faculdade, é do mestrado, é do pós-doutorado, é do não sei o quê, é disso, aquilo, meu irmão. O tempo já passou. E você fica cuidando das coisas dessa terra, mas não tem tempo para servir a Deus e investir nas coisas do alto. E muitas vezes aquilo que é finito tem te impedido de olhar para aquilo que é eterno. Segunda maneira que esse texto nos revela aqui, que muitas vezes nós perdemos o nosso foco daquilo que é eterno, é que muitas vezes nós temos impressões erradas com relação a pessoas e com relação também a situações que acontecem à nossa volta. E muitas vezes gastamos tempo demais na nossa mente pensando em possibilidades que não são reais, que não aconteceram, e nem sempre temos a totalidade dos fatos para tomarmos decisões sábias. E ficamos minando milhares de possibilidades de coisas que, se você talvez simplesmente ligasse uma pessoa ou tirasse uma situação a limpo, já se resolveriam de uma maneira muito mais fácil. E você vai dando lugar para o inimigo, e de impressões que você vai tendo, de coisas que não chegaram, de pessoas que talvez não te trataram da melhor maneira possível, ou qualquer outra coisa que infelizmente passa na nossa mente. Atos capítulo 15, versículo 37 vai dizer, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Após a primeira viagem missionária desses dois grandes homens de Deus, eles voltam para Antioquia, para aquela igreja, trazendo um relatório daquilo que eles haviam visto, daquilo que o Senhor havia feito através da vida deles. E quando eles chegam lá, eles trazem, além dos relatórios, uma situação que estava acontecendo em meio a falsos mestres, em meio aos judeus e agora aos gentios, com esse processo agora de novos convertidos, onde muitos falsos mestres colocavam um peso maior do que deveriam, dizendo que agora os novos convertidos também deveriam ser circuncidados, como os judeus também já eram. E eles entendem que devem levar aquela situação juntamente aos discípulos em Jerusalém, na igreja que se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos. E eles vão para aquele lugar,
resolve a situação, e quem que eles encontram na casa de Maria? Marcos, que tinha abandonado. E aí Barnabé, que era primo de Marcos, vê aquele menino e convence ele para voltar junto e dando mais uma chance para aquele menino. E sabe, Deus é o Deus das segundas, terceiras, quartas, quantas chances forem necessárias, Ele continua com seus braços abertos para que os seus filhos possam voltar o quanto antes possível para a sua casa. E aí, Barnabé olha para aquele menino, mas Paulo não consegue aceitar alguém que estava junto com eles, servindo, indo numa viagem missionária, que com certeza, se você tivesse naquela época, ia querer estar junto com aqueles homens de Deus, que tinha abandonado, largado. Tanto que o termo que ele vai usar aqui no texto é um termo muito pesado. Na verdade, no versículo 38, quando ele fala abandonando-os, a palavra no original, no grego, é apisteme, que traduzida vai significar como afastar, desertar, ou em algumas outras versões, a mesma palavra é utilizada como apostatar, ou abandonar a fé. E sabe, Paulo tinha realmente um temperamento muito forte, mas extremamente determinado e comprometido com a missão, não tinha tempo a perder, mas ele era tão focado naquela missão que Deus havia trazido para ele. Ele fez coisas tremendas para o Evangelho e tantas coisas que somos abençoados através da vida daquele grande homem de Deus, mas ele é tão focado que ele não conseguia ver uma alma que o Senhor queria agora trazer de volta para o ministério. E sabe, graças a Deus, para todo Paulo tem um Barnabé. Paulo teve uma impressão errada a respeito de Marcos e vai se arrepender amargamente no futuro dessa má impressão. Mas e você? Já teve uma má impressão de alguém? De uma situação? Ai meu Deus, é porque eu estava na igreja e o pastor não me cumprimentou. Meu irmão, deixa de meninice, meu irmão. Isso é coisa de menino, criança na fé. E se você fica com o coração pesado, liga para a pessoa e pergunta. Resolve. Sabe, muitas vezes as impressões erradas nos fazem perder o foco da eternidade, porque a gente olha demais para o passado das pessoas, para os erros, e muito mais para isso do que para a alma de uma pessoa que, segundo a palavra de Deus, vale mais do que o mundo inteiro. E eu estou falando, meu irmão, não é de quem você gosta não, viu? Eu estou falando daquela pessoa que você não está tão bem assim não, que você tem dificuldade de lidar, que não é fácil para você às vezes. E essa pessoa Deus colocou na tua vida, meu irmão. Glória a Deus, que bênção. Obrigado, Senhor. Para alguns manda mais, Senhor, alguns aí também difícil de lidar, para a gente poder crescer. É verdade, meu irmão. Você precisa parar de ter impressões erradas e começar a olhar as pessoas que Deus colocou à tua volta com os olhos de Barnabé. Sabe, irmão, traições, frustrações, promessas não cumpridas, competições, vão dando para a gente impressões erradas muitas vezes. E quando a gente está com o coração nosso pesado, a gente não consegue ver as pessoas com os olhos de Jesus. Só conseguimos ver as pessoas pelas dores que elas nos causaram. Tempo atrás eu estava atendendo um casal aqui na igreja e eles vieram conversar que eles não conseguiam se acertar no casamento e queriam se separar. E eu pedi para eles, para que não fosse algo drástico, que a gente pudesse orar. A esposa queria muito, o marido nem queria nem orar. Falei, não, já está resolvido. Não, espera um mês, por respeito pelo menos então. Mas eu queria pedir um negócio meio diferente, que nesse tempo vocês não se conversassem. Ele já tinha saído de casa mesmo lá, e eles não se conversaram naquele tempo. Eu tinha falado um mês, e a gente ia conversar de volta depois disso, e a gente ia orar, crendo que Deus podia fazer uma obra de restauração naquele casal. Em 2 semanas, descumprindo a ordem pastoral, voltaram a conversar. Trocar mensagem, sair, tomar café. O povo não é fácil, gente. Brincadeira. Mas fizeram isso mesmo. E aí, quando chegou o mês lá, depois de um mês de conversar de volta, já chegaram de mão dada, falaram, pastor, a gente só veio para agradecer, está tudo certo. Eu falei, glória a Deus, eu achei que ia ser um atendimento pesado, complicado.
Sabe, meu irmão, muitas vezes eu vejo que a gente se prende tanto com as coisas dessa terra e esquece de ver a pessoa que Deus colocou do nosso lado, ou que está perto da gente, como uma alma que também carece da eternidade, junto com o Senhor. E eu vejo que muitas vezes a gente precisa aprender e lembrar que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Eu preciso também fazer da mesma maneira. Quando eu olho para a vida de Marcos é aquele que muitos estudiosos vão dizer que provavelmente foi alcançado através da vida de Pedro. Era alguém muito próximo de Pedro e provavelmente, como Marcos não era um discípulo, um dos 12, ele não viu muitas coisas que aconteceram no tempo de Jesus, ele relata no seu evangelho, provavelmente, esse é o que teologicamente se acredita mais provavelmente, os relatos que Pedro ia contando para Marcos. Alguém que entendia muito bem o que é receber uma segunda, uma terceira e uma quarta chance. Afinal de contas, quando você pensa sobre Pedro, o que você lembra? Negou Jesus 3 vezes. É ou não é verdade? Ó, você ir julgando com pressão errada, meu irmão. Negou, é verdade. Mas depois foi quem pregou no mesmo lugar e não negou depois da ascensão de Jesus e 3.000 se converteram. Mas disso você não fala, né? Para de olhar só o passado, meu irmão. Para de olhar os defeitos, os problemas, as dificuldades. Elas podem sim ser superadas no Senhor. Eu conheci na semana passada uma mulher, uma empresária que veio de outra cidade aqui participar de um evento na igreja. E conversando com um pastor, um amigo em comum, ela contou a história dela. Falou assim: pastor, eu estava um domingo na igreja e a minha vida era uma vida perfeita. Eu cresci na igreja, aos 16 anos de idade, eu conheci o homem da minha vida, que também já era da igreja. Nós nos casamos muito novos, ainda perto dos 20 e poucos anos. Com 24 anos eu estava me formando, meu marido já estava super bem sucedido, com uma loja de carros, de multimarcas internacionais, e tudo estava tudo certo. Eu estava me formar e nós começamos a orar para podermos aumentar a família. Eu engravidei e a nossa filha tinha 3 meses já. E um dia, nós estávamos no culto de domingo, glorificando ao Senhor e cantando sobre a bondade dEle. Na terça-feira, meu marido, que gostava muito de helicóptero, pilotava helicópteros, foi levar um casal para um passeio, como ele fazia de muitas vezes de costume. Só que as horas foram passando e as mensagens que muitas vezes ele me mandava não chegavam. E de noite, tarde da noite, eu fui informada que houve uma falha naquele helicóptero, aquele helicóptero acabou caindo e ninguém sobreviveu. Uma jovem de 24 anos, com uma bebê de 3 meses no colo, que não trabalhava e não entendia nada de carro, e que agora ia assumir a empresa do marido. Tinha tudo para dar errado, meu irmão. Ela chega o primeiro dia na empresa, desesperada, pedindo ajuda. Tinham 14 funcionários, tinha uma pilha de nota fiscal na mesa. Ela pensou: não, isso aqui deve ser do mês. A secretária falou: não, isso aqui era só da semana. Eu falei: meu Deus do céu, onde que eu estou me metendo? Ela se ajoelhou naquele escritório e percebeu que os planos que ela tinha foram embora. Mas a presença do Senhor estava naquele lugar. E ela ora assim: Senhor, eu não entendo de carro, eu não sei fazer nada disso aqui, mas eu estou entendendo uma direção do Senhor que é para eu assumir esse negócio. E eu quero ajudar a manter não só o negócio, mas as famílias que trabalham aqui. E Senhor, eu quero pedir uma coisa. Primeiro, eu preciso vender um carro essa semana. Quem trabalha no comércio sabe como é que é isso aí. É pela fé, meu irmão. Outra coisa, muitos dos carros que estavam no pátio eram consignados. Como o marido que entendia e tinha renome já naquele segmento, o medo dela é que, sabendo da morte, o pessoal ia tirar todos os carros. Complica. E ela orou e fez esses pedidos. Na mesma semana vendeu um carro, e de mais de 60 e poucos carros consignados, só 2 foram tirados, meu irmão. O tempo passa, em uma madrugada, ela orando, tendo tempo com Deus, Deus fala para ela assim: olha, você precisa me perdoar. Assim: Deus, eu? Quem sou eu para perdoar o Senhor? Eu sou criatura, o Senhor é criador. Não, você precisa me perdoar. Você ainda me culpa pela morte do seu marido. Porque você sabe que eu podia ter feito algo para que isso não tivesse acontecido. É verdade.
Senhor, essa é uma questão que eu nunca orei, mas tem sido pesado no meu coração. E se é que eu posso fazer isso, ela disse, eu te perdoo, Deus. Mas eu também te agradeço porque o Senhor nunca me abandonou. O Senhor é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Ele é o do dia bom, mas também que está conosco no dia mau. E não é porque o acidente, a catástrofe, a tragédia que pode chegar na casa de qualquer um de nós vai fazer com que Deus seja melhor ou pior na tua vida. Ele nunca nos prometeu que nós não passaríamos por problemas e adversidades. O que Ele prometeu é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquela jovem viu uma restauração do Senhor. E sabe, talvez hoje nesse lugar, as impressões erradas que você pode ter, elas podem ter sido de pessoas importantes para você. Talvez de líderes espirituais, pastores, que talvez te julgaram mal, talvez pelo teu passado, talvez por coisas que você fez, deixou de fazer, ou simplesmente abandonou, como o Marcos mesmo fez aqui no texto. E talvez tão focados e muito bem intencionados como Paulo, não quiseram investir tempo em alguém que eles não tinham certeza se ia dar certo ou não. E sabe, talvez a tua grande dificuldade hoje de poder investir em coisas eternas é porque o teu coração está pesado, machucado, e não perdoou ainda líderes e pessoas familiares importantes para você que não te julgaram da maneira correta. A igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, ela é pura e imaculada, mas ela é liderada por pessoas, seres humanos. Deixa eu te adiantar, se eu nunca falhei com você, um dia eu vou falhar, porque eu sou ser humano, limitado. E talvez pessoas te machucaram muito no passado, porque você havia colocado uma grande expectativa, talvez até endeusado grandes homens de Deus e mulheres por aí afora. Talvez não é um líder, mas o que falta para você é voltar a conversar com Deus e perdoar Ele. Se é que isso é possível. Mas talvez seja o que você precisa fazer, porque isso está te impedindo de dar novos passos. E olho para o texto e para a palavra de Deus e vejo que quando Marcos ele abandona e Paulo não investe na vida dele, eu vejo Barnabé com a graça investindo na vida daquele homem. A terceira área que na nossa vida pode nos impedir muitas vezes de enxergar a eternidade ou investir naquilo que é eterno é porque muitas vezes a gente subestima o potencial, seja o nosso ou até mesmo de outras pessoas. Versículo 39 do texto vai dizer: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, passou então pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo não conseguiu ver o potencial de Marcos, ele não acreditava mais que seria possível levá-lo junto, talvez estava com medo de que numa próxima, na segunda viagem, ele os abandonasse mais uma vez, como fez a primeira. Mas a graça de Deus, através de Barnabé, que estava disposto, inclusive, a sair da presença ou deixar Paulo de lado e ir para uma direção oposta de Paulo, mesmo o carinho que ele tinha por aquele homem de Deus. Agora, olha que interessante. Muitas vezes o nosso potencial é subestimado, mesmo por pessoas que já receberam segundas chances. Que era quem? Paulo. Gente, volta um pouco na Bíblia. Lembra Paulo? Caiu do cavalo, teve encontro com o Senhor, ficou cego 3 dias, que quando o Senhor fala com Ananias, para ir orar por ele, para que caiam as escamas dos olhos, ele não queria ir embora, ele não queria ir lá. Ele tinha medo, porque a fama de Paulo, ainda Saulo naquela época, era terrível, perseguidor dos cristãos. Agora imagina, tá bom, 3 dias cego, foi lá, orou por ele, caiu as escamas. Ah, legal, vamos reunir agora na igreja em Jerusalém, na casa de Maria. Meu irmão, para pensar um pouquinho.
O cara era terrível. O povo estava com medo. E aí, precisou de um Barnabé. Falou, não, deixa que eu vou investir na vida dele. Deixa que eu vou ajudar ele nesse começo da caminhada. Deixa que eu vou investir cada vez mais. E Barnabé estava fazendo simplesmente aquilo que ele já havia feito com Paulo. Mas que Paulo não havia aprendido que ele precisava fazer com Marcos. Os anos se passam e Paulo percebeu que estava errado. Marcos se tornou um dos grandes líderes da igreja no século I. E quando estava preso em Roma, na descrição de Colossenses capítulo 4, estava com Paulo. E naquela prisão ele já havia ido para o Egito e naquele tempo aberto uma igreja em Alexandria. Em Filemão capítulo 24, Paulo vai dizer que agora Marcos era seu cooperador. Em 2 Timóteo capítulo 4 também, a partir do versículo 11, Paulo, já no final da sua vida, na carta que escreve agora seu filho na fé, Timóteo, vai dizer, Timóteo, manda para mim uma capa, alguns livros, e manda também Marcos, porque ele antes era inútil, mas agora ele é útil também ao ministério. Sabe, Deus mais uma vez provando um Deus de segundas chances, que enxerga o potencial que tem na vida de cada um dos seus filhos. Só para você ter uma ideia com relação ao ministério desse homem, o seu evangelho mostra a realidade de um Jesus como um servo sofredor. Ele não era um dos 12, mas sendo intérprete de Pedro, consegue descrever dessa maneira maravilhosa o seu evangelho de um servo que se esvaziou, de um Deus que se esvaziou da sua glória, se fez em forma humana para se entregar, sofrendo por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor e vivemos com Ele na eternidade. Ele escreve uma das obras mais bonitas de Cristo que ficaram para a eternidade. E sabe, será que em algum lugar, em algum momento da tua vida, alguém já duvidou do teu potencial? Alguém te menosprezou? Alguém duvidou que você seria capaz e talvez olhou você muito mais pelos erros, dificuldades, do que por aquilo que é o potencial que Deus colocou sobre você? Em meio às igrejas pelas quais eu já passei, e sendo terceira geração de crentes e segunda de pastores, quero dizer para você que eu já fui caluniado. Pessoas que eu investi muito tempo e eu amo até hoje, me abandonaram. Eu já fui traído por irmãos, eu já sofri vergonhas tremendas de pessoas que não entenderam a minha humanidade. Me expuseram na frente de outras pessoas desnecessariamente, de uma maneira terrível. Em estacionamentos de igreja, em lugares públicos, gente, coisa terrível. Já fui ameaçado com arma até, meu irmão. Por causa do evangelho. Agora, se eu olhar só para estas coisas, eu não consigo olhar o potencial do Senhor. Porque, da mesma maneira, em meio à caminhada cristã, a quantidade de pessoas que eu vi sendo salvas, restauradas, alcançadas pelo Senhor, tendo suas vidas transformadas, casamentos que estavam quebrados sendo renovados, pessoas completamente mudadas da água para o vinho. É isso que motiva o coração, meu irmão. É isso que leva para a eternidade. Não os processos, não as dificuldades, não os maus julgamentos ou impressões erradas ao teu respeito. E sabe, os evangelhos contam a história de Jesus de uma maneira complementar e muitas vezes repetem essas histórias. Mas no evangelho de Marcos existe algo muito singular. Em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52, esses são 2 versículos que não aparecem em nenhum outro lugar na Bíblia, em nenhum outro lugar dos evangelhos, que são sinóticos, são muito similares. E é um texto muito estranho. E muitos teólogos, examinando o texto, ele não é claro sobre isso, mas acreditam que, na verdade, o jovem que foi olhar a prisão de Jesus, aquele momento que ele estava sendo levado para julgamento, um jovem vai naquele lugar vestido simplesmente de um lençol ou um pano. E quando um dos soldados o segura pelo braço, ele consegue fugir, mas ele estava só com aquele lençol e vai embora, sem roupa. Muitos acreditam que aquele era o próprio Marcos. Ou seja, aquela já não era nem mais só a segunda, terceira ou quarta chance daquele homem de Deus.
Mas a quantidade de coisas que ele fez para o Evangelho, se é que esse fato, mas a desistência que é fato, é verdade, são sobrenaturais. E talvez, meu irmão, você foi mal interpretado, julgado, e você se decepcionou talvez com várias pessoas. Mas, meu irmão, se você conhece um pouco da palavra de Deus, você vai ver que a vida dos discípulos não era tão diferente assim. A vida de Paulo, de Timóteo, de Marcos, de Barnabé, em meio às prisões, fugas, açoites, calúnias e tantas outras coisas que passaram, mas todas essas coisas juntas não se comparavam aos tesouros e à glória eterna que eles estavam construindo. Meu irmão, onde é que você perdeu o foco? Quando foi que os tesouros dessa terra, deste século, quando foi que a maneira de ver a obra do Senhor, o ministério, o teu chamado, aquilo que Ele tem para você, se perdeu em meio ao processo e você começou a mensurar com as maneiras que mensuramos nessa terra? Meu irmão, eu vim aqui dizer algo muito simples e profundo para você hoje. Deus está comissionando novamente o seu exército. Deus está levantando mais uma vez o seu povo. Mas o convite de Jesus, o convite da palavra de Deus, ou por exemplo, quando você vai ler a carta 2 Timóteo, numa despedida do velho Paulo agora, com a idade já avançada, triste algumas vezes, em meio à leitura dessa carta, ele vai relatar os abandonos de pessoas que haviam se afastado dele, que já haviam sido cooperadores, como alguns dos casos que falamos hoje nessa mensagem. Mas ele vai fazer um convite especial para Timóteo, que tinha sido enviado para uma tarefa dificílima na Ásia Menor, e vai falar assim: Timóteo, eu quero convidar você agora para entrar numa embarcação que não é simplesmente uma insegurança, que parece algo completamente diferente, porque à medida que você se envolve com Cristo, isso vai se tornando na tua vida como uma coisa só, até o ponto que você não sabe mais onde é você e onde é o Espírito Santo de Jesus, do Senhor, trabalhando na tua vida, e tudo se torna uma única coisa. Mas eu não posso prometer simplesmente a bonança, os bons dias, mas mesmo quando chegarem os tempos de perseguições, dificuldades, calúnias, problemas, má interpretações, quando duvidarem do seu potencial, eu não vou duvidar do seu potencial. Eu estou vendo aquilo que o próprio Criador colocou em cada um de nós. E o convite que eu faço, na verdade, não é para entrar em uma incerteza, mas para entrar numa embarcação que é a mais segura da face da terra, onde o Senhor está no barco, mesmo em meio às tempestades. Basta uma palavra dEle para que a tempestade se acalme. Basta uma palavra dEle para que o milagre aconteça. E o que o Senhor está fazendo hoje para mim e para você é comissionando mais uma vez os teus servos e realinhando o nosso foco na eternidade. Meu irmão, eu só tenho uma vida para gastar. Nós não temos tempo a perder, mas muitas vezes nos enrolamos com tantas besteiras, pecuinhas, inimizades, brigas, desavenças, comparações, competições no meio do corpo de Cristo. Meu irmão, isso é uma vergonha. Enquanto tem gente se perdendo, indo para o inferno, passando a eternidade naquele lugar, o Senhor tem uma mesa inteira posta, e nós temos chegado a essa mesa de delícias e de banquete, e ao invés de comermos e começarmos a convidar outras pessoas, porque ainda há lugar na mesa do Senhor, estamos muitas vezes em meio às igrejas, nos empanturrando da sua palavra, mas não temos compromisso com Ele, nem com a sua obra, e temos envolvido tesouros somente nessa terra, e os tesouros dos céus, que é aquilo que o Senhor nos chama a fazer, nós não temos feito. Meu irmão, eu tenho orado faz muito tempo, eu tenho orado, e Deus, na minha vida, muitas vezes traz alguns números, e eu confesso para você que durante todo o ministério, daquilo que eu espero que o Senhor tem para fazer através da minha vida, mas principalmente não por mim, mas através dessa igreja, daquilo que Deus tem sinalizado através dos pastores, dos líderes, das pessoas que vivem nesse lugar, eu creio que nessa geração, na minha e na sua geração, nós como igreja, como PIB Curitiba, podemos sim alcançar mais de 1 milhão de almas para encontrar o Senhor no seu reino. Eu creio, e por isso eu quero gastar a minha vida, se for mais ainda, em nome de Jesus, glória a Deus por isso.
Mas eu sozinho, você sozinho, nenhum de nós consegue fazer isso sozinho. Mas quando nós nos unimos, nos juntamos e voltamos para o propósito daquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida, isso é mais do que possível. Se você simplesmente usar a matemática e pensar que cada sábado 3.000 pessoas em média têm vindo nesse lugar para adorar e buscar ao Senhor, vivendo coisas tremendas do Senhor. Se cada um trouxer mais um, no ano que vem são 6.000, meu irmão. De 6 vai para 12, para 24, e a progressão continua. Não é tão irreal quando você faz a conta, ela é irreal quando você duvida e não acredita no poder de Deus. Eu creio que essa igreja vai crescer e expandir cada vez mais. Eu oro e creio que daqui a pouco, eu não sei quanto é o tempo, mas eu creio pela fé que em pouco tempo, além de um culto, 2 cultos da juventude, vamos ter um 3º culto de jovens, meu irmão. E essa igreja vai crescer em nome de Jesus. Mas se você não entender esse chamado do alto, para mim é a tua vida, e parar de simplesmente se gastar e ficar perdendo tempo com bobagem, com bobeira por aí, e não voltar o teu foco para aquilo que é eterno, para aquilo que o Senhor nos chama hoje, nós nunca vamos conseguir fazer nada disso. Eu creio que o Senhor quer levantar novamente o seu exército e vai apontar para a direção daquilo que nós queremos seguir. Para você ter uma ideia, meu irmão, se a gente fala de um número tão grande assim, faz a conta. Hoje na juventude aqui da igreja, com adolescentes, jovens, todas as faixas etárias, nós temos quase 300 células. Para 1 milhão de pessoas, meu irmão, se for falar de célula, estamos falando em 100.000 células para a honra e glória de Jesus. Meu irmão, os números são absurdos. São mesmo. Para homens de pouca fé. O Senhor está convocando o seu exército, que quer hoje se esvaziar da sua própria humanidade, se esvaziar da sua própria glória, para deixar o Senhor agir e começar a desenvolver, construir tesouros eternos verdadeiros. Jesus falou com você nessa mensagem. Eu quero pedir para você ficar de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Preparando esse sermão ontem, ainda numa outra cidade, à medida que eu ia terminando essa mensagem, eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. Tamanha visão de Deus, daquilo que Deus quer fazer, à medida que o seu povo se levanta. Sucesso tem a ver com obediência. Tem gente escondido debaixo da janela, querendo ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo, quando fala a Timóteo, ele vai dizer em meio às pessoas que haviam o abandonado em meio à obra, mas ele olha para Timóteo e vai falar assim: olha, você não. Eles podem, eles já foram, você não. Nós aqui não. Nós não. Luizinho, você não pode. Salomão, Giliane, Zé, Jaque, Mari, Tai, Budal, Maíra, os pastores aqui, o Léo está aqui, Sabadini, a equipe do ano inteiro aqui. Se eu esqueci alguém, me perdoe, por favor. Outros podem se afastar, nós não. Outros podem se afastar, você não, meu irmão. Deus está levantando novamente o seu exército. Eu creio. Você crê, meu irmão? Eu queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse seu olho agora. Que você orasse. Porque às vezes, quando a gente perde o foco da eternidade, quando tem um apelo na igreja, a gente quer ir embora. E você hoje aqui ouvindo essa mensagem, talvez aquilo que Deus começou a falar ao teu coração, além de entender essa grande comissão de um exército de pessoas começando a anunciar a glória do Senhor, talvez você veio para cá, mas você não tem certeza da tua salvação. Você não tem certeza se um dia você vai morar com o Senhor, ou quem sabe, você nunca convidou a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E se você nunca fez isso, você pode ler a Bíblia milhares de vezes, mas você não vai entender o que está escrito naquele lugar. Você pode entender a parte histórica e outras coisas, mas a Bíblia é um livro vivo, e ele fala conosco através do Santo Espírito de Deus.
E se hoje nesse lugar você quer convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, entendeu essa direção, eu queria pedir para você no teu lugar, onde você está, só levantar a mão, eu quero orar por você. Onde você está? Sim, pastor, sou eu. Eu quero sair daqui hoje acompanhado pelo Espírito Santo de Deus, ouvindo a sua voz. Eu quero sair daqui hoje cheio da sua... Amém, ali atrás, amém, ali atrás. Quem mais? Tem mais gente que Deus falou aqui hoje, está chamando agora para poder ter essa convicção e certeza de que a eternidade tua, isso acontece quando nós convidamos a Jesus para ser nosso Senhor e Salvador, quando nós podemos um dia, quando Ele voltar, ou talvez infelizmente morremos muito mais cedo, nos encontrarmos com o Senhor. Essa é uma certeza, essa é uma convicção do alto. Se é você, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Amém, amém, aqui à frente, amém, ali atrás, amém. Tem mais gente que Deus falou, onde você está? Ali em cima, amém, amém, ali em cima, amém, ali em cima também, amém, amém, ali em cima também. Você que está levantando a mão, eu queria pedir mais um favor para você. Eu quero ter um grande privilégio, eu queria pedir para você me ajudar. Eu quero ter o privilégio de dar um abraço. Eu queria chamar você aqui na frente, eu quero orar com você. Tem um time nosso que vai orar com você aqui também, para você entender que Deus tem algo especial para fazer na sua vida. Onde você está? Pode vir para cá, pode vir para cá. Nós estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer, Deus, porque nós cremos que o Senhor estava nesse lugar e a Tua presença encheu esse templo. Os nossos corações percebem, Deus, quando o Senhor chega no ambiente, Deus. Eu quero Te agradecer, Deus, porque essa igreja, ela é uma igreja maravilhosa, Pai, que tem essa visão do alto, de expansão, de crescimento, e a gente pode ver tantas coisas lindas do Senhor através das histórias que são contadas através do Seu povo. Mas eu quero Te pedir, Pai, em primeiro lugar, perdão, Deus, porque muitas vezes nós perdemos o foco daquilo que é eterno, daquilo que é importante, daquilo que não se perde com o tempo. E eu quero pedir, Senhor, ajusta o nosso foco, Deus. Pai, tira as nossas paixões, os nossos desejos das coisas desse século e nos ajuda a preencher cada vez mais os nossos corações com questões espirituais, a começar a sonhar, a almejar aquilo que o Senhor quer fazer e não aquilo que nós queremos fazer, Pai. Pai, por muitas vezes nós tivemos impressões erradas de líderes, de pessoas, do próprio Senhor, Pai. Eu quero pedir a Deus, nos ajuda a perdoar essas pessoas, Deus, para que isso não venha nos impedir, Deus, de ver aquilo que o Senhor vai fazer e de construirmos algo realmente eterno, Pai. E Pai, muitas vezes pessoas duvidaram do potencial de tanta gente aqui, mas o Senhor não duvidou, Pai. Eu quero pedir, Deus, levanta novos Barnabés no meio do nosso povo, levanta novos Paulos também, para que o trabalho possa crescer e expandir, mas que o Teu povo possa caminhar unido e que, Deus, possamos ver realmente essa igreja crescendo, expandindo, novos cultos surgindo. Deus, existem ainda lugares vazios, cadeiras vazias nesse lugar, Pai. Quero pedir, Deus, começa a nos acordar de madrugada, orando pelas cadeiras vazias. Traz, Deus, amigos, familiares, que as nossas casas, as nossas vizinhanças, os nossos trabalhos, as pessoas que conhecemos na infância, todas as pessoas que conhecemos possam sim conhecer ao Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. Nós temos apenas uma única vida para gastar e queremos dar o nosso máximo, porque sabemos que foi o Senhor quem colocou o potencial que há em nós e queremos, como foi mesmo com Marcos, Deus, continuar remando e remando no fundo de um navio, à medida que o Senhor vai tocando cada vez mais o bumbo da direção daquilo que nós temos que fazer, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos visitou hoje aqui. Leva-nos em paz para nossas casas e continua falando conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém.